boa noite a todos. Eu sou a professora Luciana e hoje eu estou tendo um prazer enorme de receber aqui um amigo, um colega de profissão, que é o Raul. E o Raul é uma pessoa muito importante na minha vida, porque ele me ajudou, ele me deu vários toques, né, várias ideias boas, no ambiente de trabalho, fora do ambiente de trabalho. Então eu tenho muito afeto e muito respeito pelo Raul. E o Raul é professor de língua portuguesa. E eu vou deixar ele se apresentar para vocês. Fique à vontade, Raul. Obrigado, Lu. Boa noite. Prazer também estar aqui com você. São recíprocos os sentimentos. Eu acho que, da mesma forma, eu aprendi bastante, não só no período que nós estivemos juntos trabalhando, como também na faculdade, durante o mestrado, né? Durante a vida, de uma forma geral, e principalmente agora nessa pandemia que nós nos reunimos, né? E sou professor, assim como você, nós estamos na lida com a educação, não é? Há algum tempo já eu estou nesse trabalho e mais ou menos há uns 5 anos eu estou fixo em uma escola só, como professor de português dos anos finais, né? Aqui em Benfica, na Zona Norte, Benfica City, na Escola Estadual Professor Lopes, sou professor de língua portuguesa, sou também, tenho mestrado em estudos culturais e literatura, e de vez em quando o calo aperta, eu sou poeta também. Escrevo alguns poemas por aí, né? Gravo alguns vídeos e digo alguns versos. Então, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer muito grande estar com você aqui para trocar ideias, e principalmente para essa galera que está entrando aí. Já fomos a 13, estávamos em 11, agora estamos em 13, está melhorando. É isso Agora aí. vai ficar bom. Então eu vou começar, só vou retomar o propósito dessas aulas lives. Sim. Para quem está chegando agora, para quem está acompanhando, para quem participou da outra com a Paty, eu pretendo realizar essas aulas lives, que são aulas bate-papo, né, com amigos, amigos e profissionais, e nós vamos falar de diversos assuntos. Assuntos de interesse, assuntos que tenham relação com a profissão desse colega, desse amigo, e explicar trazer o conteúdo para vocês, certo? Essas aulas live vão ser realizadas de 15 em 15 dias, assim eu pretendo, né? Porque estamos em processo, certo? Então é só para explicar o propósito dessas aulas lives. E essa aula de hoje, que nós colocamos como título Papo Reto, as línguas brasileiras, nós conversamos e decidimos falar um pouco sobre a diversidade de falas, né, de linguagens encontradas aqui no nosso país. O Brasil é um país de dimensões continentais, 26 estados, mais o Distrito Federal, certo? E cada uma dessas localidades, cada uma desses estados tem suas cidades, e dentro dessas cidades nós temos vários idiomas, vamos dizer assim, certo? E essa forma de falar diferenciada, né, cada pessoa falando de uma tal maneira, ela consegue mostrar e expressar a que grupo essa pessoa pertence. Ora, ela identifica também a idade, certo? Dessa pessoa falante, ela identifica a tribo a que ela pertence, a que ela está mais próxima, certo? E também, mais um assunto que é pertinente para a nossa discussão, é a nova linguagem que está surgindo na internet, que já tem um tempo que estamos vendo, né, um desenvolvimento de uma linguagem própria da internet, desenvolvida e praticada na internet, que o Raul chama de internetês, né? E agora eu estou usando esse termo também, então nós estamos investigando o internetês. E é isso. E agora eu vou passar a palavra para o Raul,
o Raul explicar um pouco as questões que envolvem a língua, né, e as suas variações linguísticas. Raul, fique à vontade. Obrigado, Lu. Então, quando você me convidou, né, para falar sobre esse assunto, eu fiquei bastante feliz porque é um assunto que eu gosto. Afinal de contas, eu vivo para a língua, mas eu vivo dela também, né? Como professor de português, principalmente de língua portuguesa, né? E às vezes quando escrevo, né? Então a língua para mim não é só algo que me marca, como você bem disse aí, algo que me marca e me denuncia por vezes de onde eu sou, quem eu sou, o que desejo, o que não quero, né? Além disso, a língua para mim é um instrumento de trabalho. Então para mim foi bem legal assim o assunto que você propôs, porque é bom que as pessoas tenham contato com esse tipo de ideia, trabalhar, pensar a língua para além do uso mecânico e automático dela do dia a dia, porque não é só isso que a língua representa. A língua representa muito mais do que somos e que às vezes pouco imaginamos, né? Você pediu para que eu comentasse sobre um aspecto importante da língua, do estudo de língua portuguesa, que é o da variação. E aí eu me lembro que eu atentei para você que a variação linguística, né, as mudanças que a língua sofre, não são um privilégio da língua portuguesa, né? Todas as línguas elas sofrerão alterações ao longo do tempo, de acordo com os lugares que são faladas, são utilizadas, de acordo com os grupos que as utilizam e de acordo também, principalmente, né, com as circunstâncias que determinam os seus usos, né? Então, esse fenômeno da variação linguística, ele é algo natural, intrínseco a qualquer língua, né? Qualquer língua, idioma, né? A gente pode chamar de idioma também, a gente fica falando língua, mas a gente pode substituir por idioma para ficar mais claro. Então, o aspecto de variação linguística, ele é determinante para significar a língua. E por que eu digo isso? Porque à medida que uma língua muda, ela leva em conta principalmente esses 4 aspectos que eu falei. A história, né? A passagem do tempo, leva-se em conta os lugares, né, nos quais essa língua é utilizada, leva-se em conta os grupos e o que tipifica, né, o que caracteriza esses grupos e as circunstâncias de uso. Então isso vai determinar a variação, a mudança da língua, e ao longo do tempo, com o passar dessas mudanças, a língua vai ganhar novas caras, novas falas, né, como você anotou no título da conversa, que vão identificar essa língua, criar uma identidade para ela. Então a variação linguística, apesar de ser um fenômeno comum a todas as línguas humanas, ela também determina identidade, cara, marca a língua e significa tanto a língua quanto o falante dessa língua. Por isso eu fiquei muito feliz com esse tema, porque ele é um tema, além de estudo de linguagem, ele é um tema identitário e um tanto político, que é algo que eu gosto muito de trabalhar também em termos de linguagem. Sim, é um tema que a gente está vivenciando, né? É algo que faz parte não vou falar que é diário, mas é recorrente você observar essas variações, certo? E aí, já que nós já tocamos nesse assunto e você está falando sobre variação, eu queria que você exemplificasse explicando esses tipos de variação, como elas são percebidas, para que fique mais claro para quem está assistindo a gente. Sim, e aí... Sim, claro. Antes de começar essa sua pergunta, responder a essa sua pergunta, é importante a gente olhar para a língua em pelo menos 4 ramos, a variação da língua em 4 ramos. E aí eu explico isso, né? Como que essas variações acontecem. A gente consegue identificar facilmente 4 aspectos, né? Claro que dentro de cada um deles haverá algum tipo de mudança, mais uma ramificação, né? Porque nada é parado em termos de humanidades, nada para, tudo está em constante transformação.
mas tem 4 elementos principais para a gente observar a variação da linguagem, das línguas, né? O primeiro deles é a histórica, é o fator histórico, que eu já citei, e é nada mais do que a passagem do tempo. À medida que o tempo passa, o usuário da língua, como a gente diz, o falante, ele demanda algumas coisas para continuar utilizando a língua e outras não. Então, à medida que algumas coisas vão ficando fora da necessidade de uso do falante, elas vão se perdendo, elas vão deixando de participar daquilo que eu deduzo, daquilo que eu nomeio como aquela língua. Então, a gente perde algumas palavras ao longo do tempo e ganha novas palavras ao longo do tempo. Isso seria o primeiro aspecto de variação linguística que eu acho que é importante, que é a chamada variante ou variedade ou variação histórica. Ou seja, a passagem do tempo determina mudanças na língua. Há coisas que você vai deixar de usar. Eu costumo usar o exemplo de roupa, né? A gente, quando estuda linguística, a gente usa bastante o exemplo de roupa para entender as línguas, né? Você, à medida que o tempo passa, algumas roupas não te servem mais. E na língua acontece da mesma maneira. A única diferença é que com nós, seres humanos, passam-se alguns anos, 5 ou 6 anos, algumas roupas deixam de ser utilizadas. Para a língua, passam-se séculos, 1000 anos, demora um pouco mais, mas mesmo assim algumas coisas vão cair em desuso. Então o primeiro elemento aí que eu acho importante destacar é a variação ao longo do tempo, que a gente chama de histórica. Tem também o que a gente chama, que eu também falei aqui, de variação geográfica, variante geográfica, ou seja, os lugares vão determinar quais usos eu farei e quais eu não farei, quais eu abandonarei, quais eu ampliarei. Né? Eu gosto de usar um exemplo, Luciana, que é eu esqueço sempre o nome deles, mas a gente costuma chamá-los de esquimós. Eu sei que esse não é o termo correto pelo qual se deveria tratá-los, mas eles têm algumas palavras, muitas, aliás, para determinar a cor branca. Por conta da cor do gelo, né? Daquele branco que tem nos lugares mais gelados. E por quê? Né? Porque como eles convivem muito no lugar que tem vários tons de branco, há uma necessidade muito grande de que se determine especificamente o que cada tom de branco quer dizer, porque pode ser um bloco de gelo, mas pode ser um urso polar prestes a te atacar. Então, né, nesse sentido, o lugar, né, no qual eu estou vai determinar o uso da língua que eu farei, e acaba que, com o passar do tempo, isso vai entrar como regra ou como particularidade da língua, ou como parte intrínseca da língua. Né? Nós, por exemplo, temos poucas palavras para determinar a cor branca. Tá? Poucas não, a gente tem, diríamos que em relação a eles, nós temos menos. Nós temos duas para tinta de parede, né? Desculpa te interromper, mas branco gelo e branco neve. Eu não sei se seria nesse caso, mas... Eu não sei se o nosso branco gelo e branco neve e branco não sei lá o que serve a eles, né? Desse modo. Mas assim, é um jeito que eu acho que é bem simples de entender como que o fator geográfico, lugar, né? Ele vai determinar o uso da língua. Ora, se eu não tenho necessidade de determinar tantos brancos, para que eu terei tantos termos para nominá-los? Obviamente isso não é uma regra estanque, né? Nada na língua é parado, nada na língua é fixo, mas são fatores, são elementos que nos levam a observar que há um fator geográfico preponderante também na variação da língua. Tá? E só para terminar essa parte, eu me lembro, por exemplo, de um assunto que é o dos nominativos para mandioca. E é muito interessante quando você viaja o país. Aqui em Minas nós usamos mandioca. Eu, pelo menos, fui acostumado a vida toda com mandioca. Né? É aquela raiz que nasce, nós fritamos e comemos com cerveja. Né? Então, para mim, aquilo é mandioca. Mas se você vai para uma determinada região do país, como, por exemplo, o norte e nordeste, o nome daquele elemento é macaxeira. Se você vai, por exemplo, para algumas regiões aqui, São Paulo, até mesmo Rio de Janeiro, eles chamam de aipim. Aí você vai falar o seguinte, poxa, mas então, e aí o lugar determina porque há um número diversificado de mandiocas ou não? O interessante aí é notar que os lugares não determinam só as escolhas que nós fazemos
em relação às necessidades, mas também marcam a região, que é o que a gente estava falando antes. É uma identidade, é uma espécie de identidade. Ora, se o sujeito chama aquilo de macaxeira, você sabe que ele não é mineiro. Ou, na maioria das vezes, você sabe que mineiros não usariam esse termo, né? Então, isso é mais um aspecto da variação geográfica que vai interferir, por exemplo, no uso de vocábulos diferentes para uma mesma coisa, né? Para nominar uma mesma coisa. Nós temos também, eu falei que eram 4, né? Nós temos também, que eu falei, das situações, né? Das circunstâncias, que tem um termo técnico para isso, né? Chamado que a mudança que se dá em termos de circunstância, a variação situacional, tá? E aí esse é o ponto mais interessante, né? Que a gente havia falado em algum momento de norma culta, coloquialismos, oralidade, internetês, por exemplo, né? As situações, elas, assim como a história e o lugar, elas vão determinar o uso, né? Então, por exemplo, se eu estou num determinado contexto, é esperado, não quer dizer que é correto, mas é esperado que eu use um determinado tipo de linguagem, tá? E isso é um fator muito importante a trabalhar, e aí o ensino, né, de língua portuguesa, a variação linguística, para que os alunos compreendam que não é uma questão de um uso melhor do que o outro, ou uma fala mais certa do que a outra. É uma questão de adequação, de se ajustar aos diferentes contextos de fala, ok? Por exemplo, se você está numa situação, é uma situação mais clara, né? Você está numa circunstância de conviver num ambiente religioso, num templo, ou qualquer coisa desse tipo, é esperado que não se use determinado tipo de linguagem, como, por exemplo, palavrões, né? As pessoas chamam de palavrões. É esperado que não se use, né? Então, a variante, que é a situacional, ela vai determinar também essas nossas escolhas de usos da língua, né? Para sermos mais cultos, ou então ficarmos mais à vontade, né? Você está ali com alguns amigos se reunindo para fazer alguma coisa, para uma festa, qualquer coisa do tipo, a tendência é que você não seja tão cuidadoso com a formalidade, porque aquele ambiente, de certa forma, não necessita disso, não demanda isso. Tá? Então, aí seria a variação que a gente chama de circunstancial, situacional. E tem também a variante que é determinada por grupos sociais. E aí é interessante que muita gente gosta de observar isso, por exemplo, na maior escolaridade e na menor escolaridade. Eu acho isso problemático, porque há grupos sociais que vão transitar entre o culto e o coloquial muito tranquilamente, mesmo sendo menos escolarizados ou mais escolarizados. O que é mais interessante notar aí são, por exemplo, coisas que a gente chama de jargões. Por exemplo, se você vai a uma aula da faculdade de Direito, ou se vai a um tribunal, os promotores e juízes falarão que você sequer vai pensar em entender. Se você não tiver um mínimo conhecimento daquela área, principalmente alguns termos latinos, né, que são da língua latina, né, nossa língua fundadora, né, você vai passar longe de entender aqueles termos. Então, os grupos sociais não se referem apenas a grupos socioeconômicos, né, os mais pobres e os mais ricos, os mais escolarizados e os menos escolarizados, né. Refere-se também a jargões, por exemplo, de determinadas profissões. Eu não sei o que é, por exemplo, um termo jurídico qualquer que defina um crime, mas se me traduzirem, eu entenderão. Então, aquele grupo social, ele vai determinar também o meu entendimento ou não entendimento daquele uso. E isso é determinado por aquele grupo social que utiliza a língua, né? E aí seriam esses, né, as modalidades que vão aí transitando e influenciando a variação linguística. Entendi, Raul. Aí, só para completar o que você falou, então, nesse último caso, na situacional, social. A última foi a social que você falou, certo?
Isso, de grupos sociais. Isso, de grupos sociais. Isso, Seria, por exemplo, o juridiquês, né? A linguagem dos juristas, isso, o isso. advogado, o médico falando, até mesmo o professor, o acadêmico, todo, né? Com certas, com termos próprios daquele grupo. E também, por exemplo, um rapper, ou se eu estiver errada, você me corrija. E alguém que tenha, né, de determinado grupo, que se enquadre, que se identifique com determinado grupo, seja profissional, seja uma afinidade musical, entende? Né? Uma linguagem do funk, por exemplo, os vocabulários seria a social, a variação linguística, certo? Sim, aqui eu chamei de variação relativa aos grupos sociais que utilizam a língua, né? Que a gente chama de diastrástica, né? E tem esse termo para ela, que é um termo feio, é uma palavra esquisita, mas é essa. Essa variante, ela está dentro disso que você citou, né? Dos jargões, por exemplo, de profissões como os médicos também têm determinados usos que são muito próprios daquela situação de trabalho, mas sim grupos que se aproximam de algum modo, né, para negociar em determinado tipo de linguagem. Isso não se restringe só a jargões de trabalho, tá? E a primeira, situacional, ela está muito mais preocupada, né, para ser mais claro, com os contextos de fala que me obrigam a ser, por exemplo, só para que fique mais exemplificado, que me obrigam a ser mais formal, né? Como, por exemplo, nessa live, ter determinados cuidados de falar com clareza, de falar termos, por mais que só um minuto passou a moto aqui fora, aí passou o informal aqui, né? Que aí a moto é informalidade, que atrapalha, né? E às vezes contribui. Às vezes ela atrapalha, às vezes contribui, porque ali me interrompe e eu posso pensar um pouco melhor, né? Então, voltando, os contextos de fala, né, eles vão determinar que escolhas eu vou fazer. Se eu for, por um acaso, vamos supor, apresentar uma palestra sobre esse assunto que nós estamos tratando, é esperado que eu faça uso de mais termos formais, tenha mais cuidado na hora do trato da língua. E se eu estiver assistindo uma partida de futebol, como ontem eu estava, né, que aí a moto me fez lembrar, eu estava assistindo a partida de futebol do Vasco, e em algum momento que o Vasco começou a se dar mal na partida, eu não deveria utilizar. Então, isso seria a variante que eu chamo de diafásica, que é de acordo com as situações de uso. As situações me pedem, solicitam que eu escolha um uso mais formal, um uso menos formal, entende? Sim, sim, eu entendi. Ó, só vou dar uma parada, Raul, vou ver esse chat aqui, ó, que alguém colocou um comentário, ó, professor, a Zilma, professor, saudade das suas aulas engraçadas. RS, que é um assunto também. RS, emojis, é isso aí. É porque às vezes eu faço uso das situações informais na aula, então isso deixa a aula um pouco engraçada, né? Ótimo, Raul. Então, olha só. Então, esses são esses 4 tipos que a gente pode identificar, né, de variações linguísticas. Então, você já explicou o que são as variações. Deixa eu ver se eu tenho... para todo mundo que está nos assistindo, se vocês quiserem enviar perguntas pelo chat, por favor, fiquem à vontade, mandem para nós que nós perguntamos. Eu perguntarei para o Raul. E deixa eu ver. Eu vou fazer umas perguntas, pode? Claro, por favor. Deixa eu ver aqui. Ou então a gente passa para um tema... Não, é melhor a gente passar para o tema para você explicar e depois eu jogo as perguntas. Queria que você explicasse o que é preconceito linguístico. Eu vou então... É porque é um assunto que aparentemente não, mas é um assunto caro a nós, professores de português,
porque eu vou começar respondendo pensando numa pergunta que você me fez no início, que eu acabei passando por ela, tá? Mas eu acho que o comentário sobre ela nos ajuda também. E se eu me estender, você me avisa, porque costuma acontecer também. Tá? Você me perguntou sobre isso que se chama internetês, né? Que seria um uso da língua próprio, né, para a internet, ou para meios digitais, ou para WhatsApp e tudo mais. Bom, primeiro, assim, o termo não é meu, tá? Eu utilizo, mas o termo ele é próprio dos estudos de linguística, né? E eu adoro esse termo porque ele quase que coloca o uso que a gente faz da língua na internet como uma língua, como uma outra língua, ou talvez como uma ramificação da nossa língua. Por quê? Porque entra naquela variante que eu acabei de dizer, que principalmente a situacional, né? Que é aquela situação de uso da língua, como a internet é um meio dinâmico, é rápido, eu preciso me comunicar rapidamente, e as pessoas também que estão nesse meio precisam receber informações mais rápidas, então eu tendo, por exemplo, a diminuir as palavras, a reduzir as palavras, a criar determinados, eu não sei como que eu posso chamar aquilo, determinados códigos que juntam o grafema, a letra, mas juntam o emoji, e aí juntam um parêntese, e ali comunica algo também. Então, assim, aquilo para mim é maravilhoso, é simplesmente lindo. Eu adoro aquilo. Por quê? Porque a língua, provando, mais uma vez, que ela é viva, que ela está em constante transformação e que ela pode sempre buscar mais para comunicar, ela pode sempre facilitar mais a comunicação, né? Então, a linguagem utilizada na internet, ela é um bom exemplo, né, de como a situação interfere no uso da língua e de como as mudanças da língua não necessariamente tendem a, como eu já ouvi muito, eu odeio essa expressão, desculpe quem usa, mas matar o português. Não mata o português, muito pelo contrário, ressuscita a língua portuguesa, você fazer com que ela varie, com que ela se transforme. Tá? Obviamente, cada situação pede um uso. Se você utilizar aquele determinado tipo de escrita da internet, o beleza, por exemplo, com BLZ, num texto escrito, formal, para uma prova, para um vestibular, para o Enem, obviamente, se não houver a ideia de que aquilo é necessário para o texto, se você fizer aquilo de forma automática, você será penalizado, porque o que é pedido nesse tipo de texto não é esse tipo de linguagem. Agora, eu não sei se você já reparou, você que dá aula para pessoas mais jovens que nós, porque nós somos jovens, mas tem pessoas mais jovens ainda que nós, né? Eu não sei se você já reparou, às vezes quando nós somos formais demais na comunicação com os alunos, no WhatsApp, eles falam assim, não, professor, porra, usa uma gíria, usa isso aqui, usa isso, você escreve tudo certinho, tudo pontuado e tal. Mas então, de fato, de alguma maneira, nós estamos desrespeitando, né, entre aspas, desrespeitando aquela situação de uso que pede que nós sejamos mais práticos. Tá? E aí, por que eu estou falando disso para entrar no preconceito linguístico? Porque, ora, o preconceito, de forma geral, preconceito é a pressuposição, ou seja, é aquilo que eu acredito antes de conhecer, é aquilo que eu penso a respeito de algo sem conhecer. E esse preconceito gerará discriminação, diferença, segregação. Né? Pode ou não gerar, mas no geral, infelizmente, é isso que acontece. Então, o preconceito linguístico, ele se baseia na hipótese de que há um jeito correto de usar a língua e um jeito incorreto. É o grande erro dessa hipótese. Porque há, como eu acabei de exemplificar a variante situacional, há situações de uso para determinados usos da língua. Né? Numa linguagem de internet, é esperado, é mais adequado que eu seja mais prático, mais rápido, mais dinâmico. Então eu não preciso ter tanta preocupação com certas correções, ok? O que quer dizer também que isso vai determinar que esse uso ele é mais informal. E por que ele não é errado? Ele não é errado porque no estudo de variação linguística já existe a ideia de que a língua, por um acaso, em algum momento, será informal.
Então não tem erro. Se ela pode ser informal, está certo. A língua pode ser informal, então não é errado. É adequado ou inadequado de acordo com os contextos. Tá? Então o preconceito linguístico nada mais é do que essa pressuposição, essa ideia anterior de que é uma língua correta e uma língua incorreta. E aí, né, eu não vou me estender mais nisso, mas só para resumir, esses preconceitos, o preconceito linguístico, ele, de alguma forma, ele se relaciona com toda a ordem de preconceitos. Né? Porque à medida que eu julgo outra pessoa, aquele falante da língua, a partir do modo que ele escolhe usar a língua, ou a partir do modo que ele tem a disposição para usar a língua, eu estou ali estabelecendo outras relações de discriminação. Ora, por quê? Porque, por exemplo, um determinado sujeito que não tem um nível de escolaridade formal, né, com um determinado nível de escolaridade mais avançado, ele provavelmente não conhece algumas nuances da língua, o que pode ser que faça, porque ele só faça uso informal da língua. E aí determinar esse falante que faz uso informal da língua e que está ali numa condição de não acesso à educação de qualidade, determiná-lo como inferior a mim, que tenho isso, é uma espécie de discriminação que não está necessariamente ligada apenas ao uso da linguagem, como também a situação socioeconômica. Tá? Havia, por exemplo, há cerca de 100 e poucos, 200 anos atrás, quando havia ainda escravidão no Brasil, eu não sou bom com números, tá? Mas eu sei que é de 200 para trás. Né? Então, quando havia escravidão no Brasil, alguns usos, por exemplo, eu não trouxe dados específicos para isso, quantificados, tá? Mas havia alguns usos que eram muito específicos daquelas pessoas que eram escravizadas, dos negros que eram escravizados, ou que eram vistos como tal. Tá? Então, por exemplo, parte do que a gente tem hoje como discriminação, como manifestação de uma discriminação racial, tem também a ver com a língua. Por exemplo, o rap no Brasil, a música, o rap, se utiliza de várias línguas, de várias gírias, desculpa. Se utiliza de várias gírias. E, em grande parte aqui, principalmente com os Racionais, que é um grupo de rap de pessoas negras, durante muito tempo, eu ouvi, quando criança, quando adolescente, e só depois você estuda que você vai entender isso melhor, que aquilo era uma fala de pessoas negras, específica de pessoas negras. E assim, o problema daí não está em marcar o grupo étnico, a cor da pessoa, o problema é a determinação de que aquela pessoa inferior a você, por conta de um determinado uso da língua, mas também por conta da cor da pele, por conta da classe social que ocupa. Então, o preconceito linguístico, ele está ali banhado nas suas margens pela discriminação racial, pelo preconceito de classes, em alguns casos pela homofobia também, porque há, por exemplo, hoje o pajubá, não é, que é um dialeto socioleto, né, que é utilizado pela comunidade LGBTQI+, e as pessoas que vão, em alguma medida, utilizar essa linguagem terão também que confrontar com determinado tipo de preconceito, não só por causa do uso, como também por conta da sua orientação sexual, do seu gênero, né? E machismo também, o machismo ele banha de alguma forma os preconceitos linguísticos, porque eu te dei um exemplo hoje à tarde, e aí agora eu me lembrei e vou utilizá-lo para encerrar esse assunto preconceito linguístico, que é o dos palavrões. Eu não vou usar aqui nenhum palavrão, porque a situação não é essa, tá? E a gente pode fazer sugestões, as pessoas entendem, mas, no geral, se você parar para pensar, no português brasileiro, os palavrões que se referem aos órgãos genitais masculinos, eles causam menos impacto negativo do que aqueles que se referem ao órgão genital feminino. Então, aí também é uma discrepância, né, na observação dos usos da língua. O que eu quero dizer com o estudo, e fechando enfim, né, é que o preconceito linguístico, assim como qualquer outro tipo de preconceito, ele é uma pressuposição idiota, porque ela é idiota, ela não há qualquer comprovação de superioridade de fala, ou de cor de pele, ou qualquer coisa desse tipo.
Então, ela é pressuposição idiota de que, porque eu domino um determinado uso, sou superior àqueles que dominam menos usos daquela língua. E por aí a gente caminha, né, no que seria o preconceito linguístico, como qualquer preconceito completamente idiota e absurdo. Sim, sim.